Muito bem. Boa noite novamente para todos, tá? E aí a gente vai começar a aula da próxima unidade. Antes, eu vou fazer uma revisão, porque tinha bem pouquinha gente na aula passada, das unidades que a gente viu aula passada, com relação à unidade 2, né? E a unidade 3, tá? Deixa eu só pegar aqui. A unidade 3 e a unidade 2. Aí eu vou dar uma pincelada nela, mas eu já disponibilizei na plataforma a aula, tá? A explicação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa a tela cheia aqui, ver se eu... Vocês estão vendo a tela? Só confirma para mim que eu não consigo ver, porque eu estou no... Sim. Tá, beleza. Essa daqui é da unidade 2, tá? Então, a gente falou um pouquinho do SOA, né, da representação dessa nova abordagem, e a SOA já tem tempo, né, ela não é tão nova assim, de recursos de TI que apoiam da organização, tá? Ela representa essas renovações em nível técnico, em nível organizacional, né, de como a TI é usada para o apoio e alinhamento estratégico da organização. Então, eu vou pensar no SOA não como uma implementação, porque eu acho legal. Eu vou implementar o serviço se realmente ele for útil, tá? Por quê? Porque é uma forma diferenciada de acesso à sua aplicação, ao seu banco de dados, à sua empresa. Tem a questão de segurança também, então você tem que pensar nisso que você está fazendo, né? Então, a gente tem que pensar que o SOA, ele consegue oferecer à organização chance de acompanhar as mudanças exigidas no contexto de negócio, sem sobrecarregar o uso desses recursos de TI. O que a gente pode perceber é o seguinte, essa sobrecarga do TI seria principalmente no quesito
Alguém tem contato da professora aí? Boa noite. Será que ela vai voltar? Só um minutinho. Pronto, gente. Continuando. Deixa eu dar um toque aqui, porque senão vira bagunça. Vamos lá. Vou pôr o microfone. Então, através da garantia desse processo de alinhamento, eu vou respeitar o fluxo das informações do processo real. Então, eu vou saber para que eu estou fazendo isso, tá? Ser semanticamente coeso e autocontido, vou demonstrar um bom desempenho, vou ver se eu tenho um sistema que vai aguentar uma carga, consequentemente o aumento de volume de acesso. Dependendo do que eu estou ofertando, eu posso ofertar esse serviço para mais pessoas. E eu vou dar conta de segurar as pontas, tá? E ele deve estar disponível 24/7. E aí você também tem a questão da manutenção. E quando cair esse serviço, como que vai ser? Tá? Recuperação e proteção contra falhas. Ok? Isso foi a aula 2. Aula 3, deixa eu voltar aqui rapidinho. Na aula 3, eu tenho as perspectivas organizacionais, tá? Que são em diferentes níveis. Uma criação de metodologia de mapeamento de processos e seguindo as políticas de alinhamento desse alinhamento nesses serviços. E eu tenho esse modelo de mapeamento dentro de um processo ágil e inovador. Ou seja, eu estou criando estratégias até de novos negócios para ganhar dinheiro. E ofertar um serviço diferenciado, né? Eu tenho uma perspectiva técnica, tá? Que trabalha com conceitos abstratos de modelagem de sistema, que ajuda eu expandir essa capacidade técnica para outras abordagens, tá? Eu posso disponibilizar um componente, eu posso fazer domínio agregado, então eu tenho que ter essa visão mais aberta do que eu estou ofertando. Dentro do SOA, eu utilizo um barramento. Vamos lembrar das nossas placas-mãe, né? Serviço da sua placa-mãe se conecta com o outro através dos barramentos, e aí você tem um conjunto que está lá funcionando. Então, eu tenho esse modelo conceitual tecnológico que utiliza padrões e ferramentas de modelagem e desenvolvimento para unir e conectar serviços, tá? E aplicações e recursos de TI dentro dessa organização. Eu utilizo padrões ISO 9126, que tenho como funcionalidade o funcionamento de uma infraestrutura para implementação de requisito de negócio, já feito lá no meu planejamento, uma simplicidade permitindo a integração e comunicação entre esses serviços, dentro de parâmetros aceitáveis de desempenho, porque eu não posso inventar muita coisa e o negócio não funcionar ou o negócio ficar lento, tá? Eu tenho a flexibilidade, manutenibilidade. Eu permito as mudanças
que podem ocorrer sem que comprometam o andamento e o resultado desse projeto. Eu tenho que pensar nisso, principalmente em interoperabilidade, tá? Eu tenho que ser flexível quando eu oferto meu serviço. E eu tenho que dar uma manutenção que não interrompa esse serviço ou que seja transparente para o meu cliente. Senão, como você vai conseguir disponibilizar um serviço diferenciado? Né? Eu tenho que ter confiança naquilo que eu estou transmitindo, naquilo que eu estou recebendo. Eu tenho que pensar na questão de tolerância a falhas, porque dependendo do serviço que você está ofertando, ele não pode parar. Pensa na saúde, por exemplo, você ter um acesso, deixa eu só permitir uma entrada aqui, rapidinho. Você pensa assim, eu estou na saúde, eu vou ter um médico que precisa fazer uma cirurgia, eu preciso de informações, por exemplo, sobre outro hospital que ele esteja, eu posso usar esse tipo de serviço, mas eu tenho que ter certeza dos dados que estão lá, eu tenho que ter essa confiança que vai vir os dados corretos, do paciente correto, dos procedimentos que foram feitos corretos lá, tá? Eu tenho que ser tolerância à falha, se a gente pensar saúde, aviação, se você ficar com o sistema caindo lento toda hora, você frita. Você tem que ser eficiente, você tem que pensar na otimização de recursos de TI, principalmente software, que a gente costuma mais copiar do que desenvolver um novo, né? A gente aproveita muito código, a gente modifica muito código, tem essa comunidade que a gente consegue compartilhar códigos, né? E eu tenho que pensar na portabilidade, né? De soluções independente de tecnologia. Eu vou oferecer um serviço e o meu cliente não tem que mudar todo o sistema dele só porque eu uso Java. O meu cliente não tem que mudar todo o sistema dele só porque eu uso Python. Eu tenho que usar uma tecnologia que seja compatível com as outras e que eu consiga ofertar isso para o meu cliente. Tá? E aqui a gente tem uma visão arquitetura e do barramento, né? Eu tenho meus clientes, certo? Meus consumidores. Eu tenho aqui os processos e serviços, essa camada de integração que um cliente, por exemplo, esse do portal, ele pode obter informações e utilizar serviços de diversos sistemas da minha empresa, ou de diversas bases de dados da minha empresa. Mas eu posso disponibilizar numa única entrada. Ou eu posso disponibilizar em vários métodos dessa entrada, né? Mas ele não precisa sair, entrar, ele pode tentar pegar tudo de uma vez. Aí vai da forma como eu estou pensando esse serviço. Eu vou disponibilizar esse serviço. Eu tenho várias tecnologias ligadas à SOA. A programação orientada a objeto é uma delas, né? Por conta dos objetos, classes, herança e polimorfismo. Eu tenho o WA, né? Que são os utilizados na internet, tá? Eles são conhecidos como recurso e quaisquer artefatos possam ser identificados por uma identificação universal, basicamente, que é o endereço desse serviço, tá? Eu tenho os web services, que é um termo que a gente costuma ouvir bastante, né? São componentes que permitem as aplicações enviar e receber dados através do XML, tá? E são padronizados através de uma descrição e um descobrimento de integração universal, tá? Eles fazem o registro desse serviço de web service, tá? E os provedores podem utilizar dessa identificação universal para publicar o seu serviço. Eu tenho o protocolo eu tenho o WSDL, né? Que é uma linguagem, né? Uma linguagem de XML, e a gente vai ver
eu usei até o termo errado, né? Não é, ela é uma linguagem, que é um documento que você faz em XML, tá? E aqui eu chamo a atenção que tem um pessoal que marca uma questão do questionário, que o XML é um protocolo, não é um protocolo, tá? Ele é um local onde eu faço armazenamento. E o XML também tem uma função de ser um dicionário, que ele vai descrever o que é cada tema armazenada no dado propriamente dito, tá? Ele vai descrever esses serviços, vai especificar como acessar e quais métodos e operações que vai ser acessado e vai estar disponível para aquele cliente, tá? Eles podem descrever serviços como o COM, onde ele faz e traz métodos do web service. Então, como eu disse nas aulas passadas, o OA, ele é basicamente como se fosse uma story procedure num banco de dados SQL Server. Eu vou mandar um pedido e ele vai me trazer, vai me devolver esse retorno, tá? O SOAP é um protocolo utilizado na troca de informações estruturadas entre essas plataformas descentralizadas, distribuída utilizando XML. Envelope que define a estrutura para descrever o conteúdo dessa mensagem como processado. Então, vocês observam aqui no SOA, tem a descrição de como fazer, de como acessar e do que pegar. Depois é que é utilizado o cliente para fazer esse acesso, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais essa parte técnica, né? Então, a gente falou um pouco do ciclo de vida, das composições através do consultor de negócio, dos arquitetos, de provedor, de consumidor, né, nas aulas passadas, e eu tenho aqui esse ciclo de vida. Essa foto eu tirei do livro do SOA, não vou lembrar agora a cabeça o nome do autor, mas está lá, é o do livro que a gente usa como referência lá do nosso PPC, tá? Então, eu tenho o cara que vai modelar esse negócio, tá? Modelar isso daí baseado no negócio. O arquiteto vai fazer essa modelagem de serviços e a construção, instalação e manutenção. Dentro do provedor, eu vou ter descobrimento, composição, colaboração, monitoramento e análise, sempre alguém gerenciando a qualidade e desempenho desse serviço. E aqui é o meu ponto de acesso. O consumidor vai entrar por aqui e vai poder ter acesso aos serviços que você disponibilizou, tá? Não é a sua aplicação, o seu banco de dados todos. É especificamente o que você disponibilizou. Se você só disponibilizou que ele pode consultar o quanto ele está devendo na conta dele, é só que ele pode até tentar outras coisas, mas ele não vai conseguir. Ele só vai ter aquilo para acessar. Tá? O serviço está aqui dentro. Tá? O provedor basicamente disponibiliza esse serviço. Tá? Mas quem que pensa no que vai ser disponibilizado? Essas duas figuras aqui, tá? Aí eu tenho das atividades do ciclo de vida, eu vou modelar e planejar, eu vou desenvolver, eu vou instalar e serviço, eu vou ter a minha identificação universal do serviço para o meu cliente poder descobrir ele e ter esse acesso. Eu vou fazer com que o meu cliente utilize esse serviço, então vou orientar ele a fazer isso. Eu vou ter a composição dele e a colaboração e orquestração entre esses serviços, a coexistência e a organização. Então, eu tenho todas essas tarefinhas aí antes de qualquer coisa, tá? Principalmente, se eu tenho que mostrar como utiliza, eu vou ter que capacitar o meu cliente. Eu vou ter que fazer o manual. O que eu vou disponibilizar? Eu vou planejar. Como que eu vou desenvolver isso? Eu vou fazer algo à parte? Eu vou colocar algo direto na minha aplicação? Como que eu vou fazer isso? Tem que pensar nisso também, tá?
Eu tenho que monitorar e gerenciar a qualidade deles. Aí vem aquilo que eu já falei antes para vocês. Controle de acesso vai ser algo público? Vai ser algo privado? Como que eu vou fazer esse acesso? Como que eu vou garantir a segurança da minha aplicação dos meus dados? Eu tenho que ter um monitor de desempenho, porque se eu tiver uma grande quantidade de acessos, né? E eu vou ter essa negociação em níveis de acesso, né? O que a gente chama de SLA. Tem que pensar em tudo isso antes de pensar de colocar o serviço. Então, eu tenho 4 níveis de o processo de desenvolvimento tradicional, orientado a serviços, apoiando as soluções de TI, o de desenvolvimento orientado a serviço, apoiando soluções de TI compostas, e aí a gente vai pensando no grau de especificidade da minha empresa, ou do local onde a gente trabalha, né? E o processo de automação do negócio pelo uso de soluções de TI composta. Então, eu quero chegar no ponto que foi fornecer para o meu cliente, eu não preciso mais eu fornecer, preciso de uma planilha, que nem eu ouvi semanas atrás, eu não preciso ficar garimpando dado com os outros, eu só acesso e pego, mas eu tenho que ter a segurança desse acesso, eu tenho que saber como que eu faço esse acesso, eu tenho que saber que informação eu pego desse acesso, não é só ir pegando, tá? Se você deixar a sua empresa escancarada e deixar o serviço todo aberto, você vai ter um problema, tá? Principalmente, como a gente falou no começo, a gente hoje tem uma lei de proteção de dados. Procura seu CPF na internet, vê se ele está lá. Né? Dias eu procurei o meu e achei. Né? Já puxei a orelha de quem deixou. A questão dos web services, né? Eu tenho que materializar essa ideia de serviço, disponibilizado na internet, e que pode ser acessado de qualquer lugar por qualquer software. Né? Eu tenho que ter interface programáticas organizadas e acessíveis. Eu tenho que ter uma infraestrutura leve e desacoplada, de fácil implementação, inclusive com integração a diferentes tecnologias, que é o que a gente já comentou da interoperabilidade. De preferência, uma aplicação distribuída para ficar mais transparente e mais rápido os acessos. Fazer um desenvolvimento ágil, eficiente, ter uma integração dinâmica de serviços e sistemas e pensar nos meus processos de negócio. Porque, querendo ou não, esse serviço vai ser a criação de um novo processo de negócio, um novo nicho que você pode oferecer para os seus clientes, tá? Ele deve ser fracamente acoplado, então, pode mudar sem afetar a utilização do cliente, tem que ser algo transparente. Ele pode suportar chamadas RPC, né, que é chamadas remotas de procedimento. Geralmente, os protocolos são baseados em XML, até porque XML é um armazenamento mais leve para se trafegar na internet, e pode ser síncrona e assíncrona, semelhante à questão dos sistemas operacionais. Tá? Essa convergência de tecnologias utiliza muito o protocolo HTTP, né, o XML para troca de informações, tendo uma sintaxe rigorosa e leve para armazenamento de dados. E se a gente pensar, por exemplo, em bancos não SQL, a maioria utiliza XML ou o padrão de XML, e é muito mais rápido, tá? A questão do SOAP, né, tem uma estrutura padrão de empacotamento de transporte de documentos XML, uma estrutura simples para essa comunicação remota, independente de tecnologia, clientes e os servidores, eles têm que conseguir interagir facilmente, tá? A linguagem WSDL, né? Ele usa o XML para padronizar isso, para padronizar essa, determina como são representados esses parâmetros. Então, eu vou dizer como eu quero a minha entrada, como eu quero a minha saída, como que eu vou chamar essa entrada externamente, como que eu vou entregar esse dado, a estrutura da função, da natureza da chamada, de entrada e saída, e esse protocolo dessa comunicação que vai ter,
e definir a forma como os clientes vão interagir e executar esses serviços. Ou seja, o provedor, e aí entra muito importante a pensar nesse serviço, que vai determinar como seus clientes vão agir. Não é qualquer jeito, porque senão você está entregando sua empresa de bandeja. É como eles vão fazer, é você que vai mandar, tá? É você que vai definir, não tem ele, ele quer, não, ele não quer nada, é você que vai definir, tá? E utilizar a descrição e identificação universal, né, para esse registro mundial de serviços, e serve como integração e propaganda de descobrimento de serviços. Mas tem empresas, por exemplo, que nem eu disse, o CNPq, por exemplo, ele não deixa público. Eu particularmente, eu nunca consegui localizar o serviço propriamente dito público. Dentro da instituição onde eu trabalho, eu consigo identificar quando eu procuro no Google, por quê? Porque eu uso. A gente usa direto o serviço. Então, a gente está nos caches nossos lá. Mas se eu jogar fora, eu acho mais complicado achar esse serviço, porque ele vai ter uma proteção. Tá? Então, se a gente pensar na questão do SOA, propriamente dito, a gente tem que ter esse pensamento, tá? Que é justamente a parte de como que você faz para criar um serviço com segurança, com diferencial, principalmente com diferencial, e esse diferencial vai agregar valor para a sua empresa. Tá? Principalmente pensando na questão da segurança, porque, querendo ou não, você está abrindo uma porta para as pessoas acessarem sua empresa sem você visualizar fisicamente. Né? Eles vão entrar virtualmente. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma lamentação? Não sei se os meninos também fizeram muito barulho aqui, gente. Todo mundo muda. Por enquanto não, professora. Vocês estão assistindo novela, né? Tem. Que isso, professora, estamos aqui, tá tudo tranquilo, tudo certo. Eu vou. Agora. Por enquanto. Como eu tinha explanado, eu vou parar a gravação, porque agora eu vou mostrar a questão do serviço, né, que a gente utiliza lá no Instituto Federal. Como eu tenho acesso a onde está disponibilizado esse serviço, eu vou mostrar para vocês esse serviço, a estrutura dele, mas eu não vou deixar gravado, porque não tem autorização formal que eu possa ficar disponibilizando isso no YouTube, tá? E os vídeos de vocês eu estou colocando no YouTube para ficar mais fácil colocar na plataforma, tá? Então, eu vou parar a gravação por conta disso. Aí, quem faltou na aula, paciência. Ficou sem ver.